Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, uma análise sobre o interesse da população pelo combate à corrupção. Quem analisa os mecanismos de defesa de políticos e partidos é o cientista político e escritor José Álvaro Moisés, que é professor titular do Departamento de Ciência Política da USP. Boa noite, professor. Obrigada por estar aqui. Bom, está lá em tramitação na Câmara Federal o projeto de reforma política. Um projeto importante para essa ojeriza que a população já mostrou contra a corrupção, mas é muito curioso que ninguém fala nisso. A gente não vê um clamor pela reforma política, uma atenção à reforma política. Só se fala na reforma da Previdência, na trabalhista e até essa lei da terceirização que foi aprovada. O que é que explica esse distanciamento da população de uma reforma importante como é a reforma política? Boa noite, Mariana. Veja, eu acho que o tema da reforma política tem uma série de tecnicalidades, aspectos de detalhe, da complexidade do funcionamento do sistema, que não é simples de transformar no objeto de uma grande mobilização. Ainda assim, na manifestação que houve domingo, parte da reforma política entrou em debate. Havia uma manifestação muito forte, por exemplo, contra a chamada lista fechada que alguns parlamentares querem introduzir. Agora, eu penso que, na verdade, nós estamos numa oportunidade extraordinariamente importante para tentar avançar na direção das questões mais importantes que precisam ser reformadas no sistema político. A começar. A primeira delas é a questão da representação. Nós não podemos mais manter um sistema em que os representados não têm conexão, não se sentem representados dos seus representantes. E os representantes, como são eleitos em distritos muito grandes, veja, um deputado federal que é eleito em São Paulo, num contexto de mais de 30 milhões de eleitores, ele vai saber quem é o grupo dele, quem é o que os ingleses chamam a constituency, em relação ao qual ele tem que prestar conta. Não tem esta relação. Então, eu acho que nós temos uma chance muito forte, muito importante. A crise provocou essa oportunidade, em parte a operação da Lava Jato, que mostrou de uma maneira muito clara o quanto se tinha degradado o sistema político brasileiro por causa da corrupção. Veja, a corrupção se transformou num fenômeno sistêmico no Brasil. É um sistema organizado por partidos que estavam no poder, funcionários da alta hierarquia de uma empresa como a estatal e empresas. Esses três nichos diferentes se articularam para desenvolver um processo pelo qual se capturou o sistema político. Então, eu penso que isso propicia a oportunidade de ir à reforma. Agora, você tem razão, a sua pergunta é importante. Nós precisamos cada vez mais levar isso para toda a população, para as pessoas entenderem que a oportunidade da reforma é também a oportunidade de elas poderem influir mais na política. Agora, é interessante que o próprio relator da reforma política deu destaque à questão da anistia para as doações de Caixa 2 a políticos, como uma saída para a crise política instalada, uma vez que políticos de praticamente todos os partidos estão aí envolvidos nessas denúncias de corrupção. Como é que o senhor vê essa questão da anistia? É necessário refletir sobre uma saída por esse caminho? Não, eu penso que não, Maria Lídia. Na verdade, é uma fraude a ideia de que vai ter uma lei de anistiar o Caixa 2, porque já existe legislação que pune. O Caixa 2 é crime. Na legislação eleitoral, claramente tem uma série de dispositivos segundo os quais a omissão de informação falsa, tem que ser criminalizada de 1 a 5 anos. Agora, eu acho que na discussão da reforma política é preciso levar em conta dois aspectos. Nós estamos tendo uma pressão grande de alguns parlamentares no sentido de mudar o sistema para lista fechada. Precisaria explicar melhor isso para os telespectadores. Mas tem uma outra coisa que já está na Câmara, que veio do Senado para a Câmara, que é a votação de se estabelecer uma cláusula de desempenho para os partidos, por causa do número enorme de partidos que nós temos, muitos dos quais não têm suficiente representação no conjunto da sociedade. Ninguém sabe o que quer que seja sobre isso. A cláusula de desempenho significa que um partido, para usar o fundo partidário,
ter direito de estar representado na Câmara e no Senado, tem que estar representado pelo menos em 2, 3% dos eleitores do país e no mínimo 9 a 10 estados, 1/3 dos estados brasileiros. Quer dizer, uma né? representatividade mais expressiva. Isto faria com que nós, ao invés de termos 30, 35, 40 partidos, nós tivéssemos alguma coisa em torno de 6 ou 7 partidos. Mas interessa isso a eles? Com um perfil mais claro para o eleitor escolher, perfil programático, não necessariamente ideológico, mas programático, que de alguma maneira apresenta qual é o projeto que as pessoas querem para o país. Mas interessa? Olhando esse perfil do Congresso que temos, interessa esse tipo de mudança que restringe tanto as possibilidades para eles? Dificilmente interessa. É por essa razão que a sua primeira questão envolve que haja interesse e participação dos cidadãos, da população brasileira. Há um aspecto na cultura, você fez uma pergunta interessante, o que explicaria a ausência do distanciamento? Há um aspecto da cultura política dos brasileiros que é a ideia de que, ao invés de nós cuidarmos dos problemas da comunidade, desde que haja alguém em relação a quem você joga a responsabilidade, o presidente, as autoridades, quem está no Estado, a sociedade de alguma maneira fica mais distante. Acho que nós estamos mudando de 2013 para cá. Houve uma série de manifestações, em alguns casos mobilizando mais de 1 milhão de pessoas, que mostra que há um acordar. Num certo sentido, uma parte da sociedade brasileira está precisando acordar. Mas já está refluindo um pouco essa parte. Acordou, mas não despertou completamente, né? Não, mas eu acho, Maria Lídia, que isso é um processo que ocorre também dependendo do exemplo, né? Então, como houve mobilização e, num certo sentido, por exemplo, a lei da ficha limpa, a proposta das 10 medidas contra a corrupção. Nesses dois casos, foi a mobilização da população que permitiu que os projetos chegassem no Congresso Nacional. Então, por exemplo, a população pode se interessar em mecanismos, por exemplo, que permitam tornar mais controlado o trabalho que realiza o governo, os governos e os seus representantes no Congresso. Professor, nós precisamos conversar mais vezes, né, no decorrer, né, dos debates e da tramitação dessa reforma política. Espero que o senhor volte. Com certeza. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Boa noite. Obrigado.